Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 90 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 3, Ética. Lembrando que o módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, e o módulo 2, Epistemologia. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. E dessas aulas nós produzimos duas apostilas que estão à venda lá no meu site. Esse que aparece para você aí na tela, www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material. Bom, já aparece para você aí, pessoal, na tela, o utilitarismo de dois filósofos, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Jeremy Bentham, e John Stuart Mill. Ética utilitarista ou teoria consequencialista da ação. Bom, vamos em frente então. Um conceito primeiro aí do que seria o utilitarismo. Utilitarismo, no inglês, useful. Useful é aquilo que é útil, aquilo que vem de uma vantagem, ou aquilo que tem alguma espécie de utilidade. Pessoal, o cerne, o âmago do utilitarismo é o seguinte: é um indivíduo com um ato, com uma ação, poder trazer o máximo de benefício, o máximo de felicidade para o maior número de pessoas. Se ele com um ato, se ele com uma ação traz um benefício para o maior número de pessoas, nós teríamos aí uma ação moral. Nós teríamos aí uma ação, um agir ético, um agir utilitário. Joia? Todos entenderam isso, ou não? Beleza. É uma teoria ética que estabelece o valor das ações, boa ou má, conforme o bem-estar, olha lá, prazer, utilidade e felicidade, você pode entender como sinônimos aqui, proporcionado para o maior número de pessoas. Lembrando, para o curso específico de felicidade, eu tenho um curso específico, separado, de grandes questões da filosofia, felicidade. Você é o nosso convidado a adquirir esse material. Bom, prosseguindo então, isto é, o agir, ou seja, a lei, será tida como correta, como certo, se tiver como consequências a maximização do bem para a coletividade. Baseado no princípio da maior felicidade, princípio da maior felicidade. Essa corrente remonta às origens da filosofia, especificamente ao ensino trazido pelo epicurismo, que consistia na busca da felicidade. Lembram disso? As aulas estão lá no módulo de epistemologia. No epicurismo se buscava a felicidade por meio dos prazeres, né? Era hedonista, era hedoné, né? por meio do prazer. Prazer deveria ser moderado e também associado ao prazer deveria se eliminar a dor. Eliminando a dor, maximizando o prazer, buscando o prazer. Prazer esse moderado, tranquilo? Assim, prazer e dor estaria numa espécie de balança consequencialista em que somente com a agregação de benefício ao interesse geral, coletivo e social é que uma atitude poderia ser considerada moral, boa e útil. Percebe? Então, por que uma balança consequencialista? Porque nós temos a consequência da ação. Se uma ação tivesse como consequências um bem para um número maior, para um maior número de pessoas, teremos então, para o utilitarismo, uma ação ética. Joia? É que uma atitude poderia ser considerada moral. Já falamos. Caso contrário, haveria um agir injusto, errado, imoral, aético. Nesse sentido, Brian Beck, ele colabora dizendo o seguinte: acerto ou erro de uma ação devia ser julgado inteiramente em termos de consequências. Percebe? Acerto ou erro, ele é consequencialista.
vai ser julgado de acordo com as consequências. Consequências que maximizassem o excesso de prazer sobre a dor. Ou então, minimizasse o excesso de dor sobre o prazer. O bem maior para o maior número de pessoas. O bem maior para o maior número de pessoas. Joia? Bom, vamos em frente. Momentos, então, que aparece aí esse utilitarismo. Momentos, então, que ele se manifesta. No primeiro momento, o criador dele foi o Jeremy Bentham, já aparece para você aqui, e, no segundo momento, o aluno, ou o admirador, ou seguidor do Jeremy Bentham, que é o John Stuart Mill. Joia? Então vamos primeiro para o estudo do Jeremy Bentham. O que ele fez para criar esse negócio aí, né? Essa teoria filosófica. Inspirado numa frase do filósofo Francis Hutcheson e na fórmula de César de Beccaria, o Marquês de Bolzano, Bentham cria o pensamento base do utilitarismo, que será o de entender que a melhor ação é aquela que proporciona felicidade ao maior número de pessoas. Joia? Se às vezes não faz, não para ali durante o ano, né? Faz ali um aniversário, às vezes até mais aniversários, comemora melhor ali aquele aniversário, não é? Com bolo, com churrasco e tudo mais, e convida seus parentes e tudo mais. Então, é esse objetivo implícito aí que você está em mente, de buscar atender, de buscar ajudar, né? De buscar ajudar não, mas buscar atender, né? Buscar a felicidade para o maior número de pessoas. Você convida aquele monte de gente e tal. Uma ideia assim bem, para você entender a pegada do negócio. Joia? Para ele, o prazer, a felicidade, deveria ser medido pelo critério da quantidade. Muito importante essa expressão aí. Tá, pessoal? Para o Bentham, o critério para se medir a felicidade, essa quantidade de prazer, era da quantidade e não da qualidade. A qualidade foi utilizada pelo Stuart Mill. Joia? Tranquilo? Deu para diferenciar já? Bom, o filósofo entendia que a ética poderia ser aferida por processos formulados numa única escala quantitativa, ou seja, por quantidade. Está compreendendo aí direitinho? Tranquilo? Beleza? Então era a quantidade que determinava. Joia? Isto é, uma fórmula algébrica da álgebra que calculasse a felicidade. Muito louco isso, né, pessoal? Uma fórmula, eu lancei lá, está lá no meu curso, né? Felicidade, eu explico os pormenores de como funciona todas as vertentes. Aqui nós vamos bater um pouco, tá? Aqui nós vamos trazer um pouco. Mas lá no meu curso de Grande Questão da Filosofia, eu aprofundo essa questão aí. Joia? Bom, vamos em frente então. Vamos aí. Bom, o cálculo da felicidade então. O cálculo da felicidade, também chamado aí pela nossa literatura, né, pelos autores de medida da felicidade. Outro nome que ele recebe é aritmética moral, outro é cálculo felicífico, outro é aritmética dos prazeres, outro é cálculo utilitário, o outro é cálculo hedonístico e o outro é felicífico cálculos. Cara, tudo a mesma coisa, valeu? Tudo aí a mesma coisa. É uma estrutura de concatenação lógico-política, porque ele utiliza a lógica associada à política, lógica, ou seja, matemática e política junto, vai vendo? Em que Bentham formula uma espécie de algoritmo, com a intenção de calcular a quantidade, percebe, pessoal? Quantidade de felicidade que um prazer pode produzir após a dedução. Dedução aqui a gente está falando de diminuição. Dedução aqui a gente está falando de diminuição. Tá? Você já vai entender essa fórmula. Dedução e diminuição. Então eu somo os prazeres e diminuo lá no final. Eu deduzo lá no final o sofrimento, a dor. Tá? Dedução de uma possível dor. Aí, ó, que também advenha. Ou seja, na equação levar-se em conta tanto fatores que causam satisfação, quanto também insatisfação. Joia? Tranquilo? Tudo aí direitinho? Beleza?
Trata-se de uma proposta de possibilidade de quantificação matemática do grau de felicidade enfrentado pelos seres humanos. Muito interessante isso, tá, pessoal? Muito interessante. Bom, vamos ver as variáveis, né? Ou vetores, variáveis que incidem sobre essa fórmula aí. Já eu vou montar aqui a fórmula para você. Tá com o teu café aí? As variáveis que incidem sobre a fórmula da felicidade, sobre a fórmula do cálculo da felicidade de Bentham, são as seguintes. Presta atenção. Intensidade, duração, certeza, fecundidade, extensão, proximidade e pureza. Essas são as variáveis, os componentes da fórmula, os componentes básicos a nível de variáveis. Tranquilo? Porque a intensidade é a força do prazer. A força do prazer. Mais intenso, quanto mais intenso é mais útil. Beleza? Que o de baixa intensidade, ou seja, um prazer de baixa intensidade não vai ser tão bom, né? Não vai ser tão bom. Beleza? Ah, professor, já sei. Então, pelo prazer, a ação é boa, não é isso? Calma aí, mano. Olha o final da fórmula primeiro para você, né? De repente você tá aí, né? Vou sair pra night, agora vai. Aí o prazer, o professor falando prazer, olha lá. Calma aí, mano. Vai devagar, pensa bem o que tá fazendo. Você tem que chegar até o final da aula, ou pelo menos até o final da fórmula, para dizer se essa intensidade, só essa força do prazer, que tem gente que tá só nesse primeira variável aí, nesse primeiro vetor, né? Ah, é o prazer. Então, eu tô vendo uns caras aí, rapaz, na internet, o cara se jogando aí de... Como é que é o nome? Parapente, não sei, cara. Se jogando aquele negócio. Enfim, uma maluquice aí. Não, cara? Uma maluquice aí. O camarada se jogando. A moda agora é se jogar. Se jogar de cabeça em cachoeira, ou sei lá o que. Pode ter lá um gancho, cara, um prego, uma vareta, uma pedra pro cara meter o chifre lá. Enfim, piscina rasa, o cara meter na cabeça. Enfim. Bom, mas o negócio é a intensidade do prazer. É a força do prazer. E ele vai lá e se joga. Cuidado com isso aí. Valeu? Duração. O tempo do prazer. Mais duradouro é mais útil do que aquele que é passageiro, né? Quanto mais dura, mais prazer. Vai em frente, vamos em frente aí na fórmula. Tem outras variáveis. Certeza é a probabilidade. Ou seja, o mais útil da certeza de realização do prazer. Então, certeza de realização do prazer é a certeza. Pô, tem certeza que esse prazer está lá? Tem isso, né? Que às vezes o cara não tem certeza, cara. Ele arrisca, né? E nesse risco pode vir a dor. Então a certeza foi também uma variável utilizada na fórmula lá do Bentham. Fecundidade, que é a mesma coisa de continuidade. Bom, esse prazer, tudo bem, ele é certo de estar lá. Mas será que ele é contínuo? Ou um prazer que, né, vem agora e acaba? Né? Será que ele... Né? Olha lá, um prazer que gera outros prazeres. Ou seja, não é só um prazer. Se for um prazer só uma vez, o indivíduo pode aí ficar com débito, na verdade, com relação àquele prazer. E as experiências são múltiplas, né? Com isso aí, principalmente quem te ouve dos outros. Tranquilo? O camarada vai lá, ou então a mulher vai lá, né? Ou o cara conhece aquela pessoa na night lá, na mesa do pagode, né? Vai lá e né? Aquela coisa toda, pá, e pô, enquanto prazer é a fecundidade. Qual é a fecundidade desse prazer? Foi só uma vez? Foi, então, porra, né? Isso aí é uma variável, percebe? A potência dessa variável dentro da fórmula. Interessante aí o cálculo, né? Você acaba vendo intuitivamente na gente, né, pessoal? Todas essas questões, né? É o número, veja só, a extensão é o número de pessoas alcançadas. E aí, esse prazer alcança mais de uma pessoa? O prazer experimentado por muitos é mais útil do que um vivido sozinho, né? A ideia é essa aqui do utilitarismo. Quanto mais gente envolvidas, ou vamos dizer assim, beneficiadas pelo prazer,
Quanto mais pessoas, mais útil será. Essa é a ideia. Aí vamos em frente. Proximidade é o agora. Proximidade é o agora. O prazer imediato é mais útil que o prazer que ainda vai ocorrer lá no futuro. Isso de fato é mesmo. Mas cuidado aí com essa questão também do imediato, do agora, né? Para não se medir as consequências disso. Bom, pureza. Pureza é sem oposição. Aqui começa, pessoal. Um prazer sem sofrimento é mais útil que um prazer que leva o quê? O sofrimento. Então, se pureza é isso, é um prazer puro. Se o prazer não vem, se o prazer vem junto com ele, junto com esse prazer, acoplado a esse prazer, vem um Kinder Ovo é aquele ovinho que dentro vem um presentinho, não é? Se junto com esse prazer vem, você vai ser, cara, premiado com um desprazer, com um sofrimento, será que vale a pena? É essa a questão explorada. Bom, vamos então, colocamos isso aí matematicamente dessa forma. Resumindo, o cálculo será obtido pela agregação de um prazer com as variáveis que sobre ele incidem, debitando-se, ou seja, diminuindo, ao final a unidade de medida relativa a alguma dor. O resultado final, após todas as ponderações, é a felicidade. Tudo ok aí? Tudo funcionando legal? Tranquilo. Bom, ficaria assim. F aqui pra gente na fórmula é felicidade. P, prazer. Joia? V são as variáveis, que podem ser todas aquelas que acabamos de estudar. Todas aquelas que acabamos de estudar. Joia? E D é dor. Tranquilo? Olha aqui, ó. Felicidade, aqui essa primeira fórmula aqui, ó. Felicidade vai ser igual a P, que é prazer. Olha aí, ó. Incidindo, multiplicando pelas variáveis. Mas no final, presta atenção, vai calcular o que tem dentro, diminuindo a dor que está do lado de fora. Percebe? É o tamanho da dor em relação ao que está acontecendo com o prazer, ou seja, a manifestação do prazer com suas variáveis. Então eu interajo as variáveis e no final diminuo da dor. Ou seja, se a dor for muito intensa, pode anular aqueles prazeres e conforme for, pode até tornar, né, negativo lá na matemática, né? Matematicamente negativo, ou seja, o indivíduo fica em débito, né? E aí cada um vai ter as suas concepções para julgar essas questões. Daí, ó, felicidade é igual. Aqui outra maneira de representar. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa, mas eu fiz assim, ó. Eu peguei aqui as vertentes e agora abri um parênteses assim, ó. Olha, as vertentes estão aqui, ó. As vertentes estão aqui. O D continua aqui, ó. A dor, a felicidade continua aqui, o F, ó. O prazer continua aqui, ó. O prazer continua aqui. Tá legal? Só abrimos ali as variáveis e colocamos dentro. Veja, agora vai ter que colocar o colchete porque eu tenho um parêntese ali para as variáveis, né? Então eu tenho prazer interagindo com essas variáveis. No final, retirando o quê? A dor. E aí? O saldo vai ser positivo ou então vai ser o quê? Negativo. Lembrando, para o maior número de pessoas. Joia? Não é bem individual, não. Individual seria lá no epicurismo, tá legal? Individual seria lá no epicurismo. Aqui, no utilitarismo, é útil para o maior número de pessoas. Foi isso que nós aprendemos até agora, né? Para o maior número de pessoas. Não foi isso que a gente aprendeu até agora? Foi. Só que chega esse cara aí, tá? Que sucede o Bentham, ou seja, aluno dele, vem logo depois, que é o John Stuart Mill. E o Mill vai entender o seguinte, ele vai entender que o processo não é bem medido por quantidade, mas sim medido pela qualidade. Também pela quantidade, mas principalmente pela qualidade. A qualidade é o principal fator de medição do prazer. É o Stuart Mill. Lembrando, sempre agora não vai ser mais para o maior número de pessoas. Ele também contraria
o Bentham, em que sentido? O Mill vai dizer que o prazer não vai para o maior número de pessoas, mas vai para todos. Todos deveriam estar sendo, vamos dizer assim, alcançados por esse prazer qualitativo. Prazer qualitativo aí é a ideia de qualidade, em primeiro lugar, porque ele divide os prazeres em superiores e inferiores, tá? Nós vamos ver já já. E também, além da qualidade, ele deveria alcançar a todos. Ou seja, um indivíduo em pessoa deveria ser alcançado. Todos deveriam ser contemplados pela boa ação, pela ação, pelo agir, pela ação da humanidade. Joia? Bom, vamos em frente então. O Mill entenderá também que a melhor ação, veja, a melhor ação será aquela que proporciona o bem-estar. Até aí ficou tudo igual, percebe, pessoal? Entretanto, diverge do seu mestre no sentido de não ser apenas uma felicidade que alcance o máximo de pessoas. Não é. Mas cada indivíduo, ou seja, todos, cada indivíduo, ou seja, todos precisam ser alcançados por essa ação. Joia? Precisam ser alcançados por esse benefício, precisam ser alcançados por essa felicidade. Por conseguinte, a melhor ação é a que proporcione a utilidade para todos os indivíduos, não apenas ao maior número deles. Assim, age melhor quem consolida a harmonia entre os interesses individuais e coletivos, pois cada indivíduo tem seu valor considerado em relação ao todo. A vontade dessa dita maioria lá para o Bentham, né, seria entendida como a manifestação de uma espécie de regime tirânico. A maioria, pessoal, a maioria desprezando o interesse de uma pessoa só, poderia essa maioria estar representando uma tirania. Não está errado, não. Se cresce na sociedade uma mentalidade maléfica a nível pandêmico, ou seja, isso se espalha, contagiando as pessoas com uma mentalidade ruim, olha o que acontece. Pode ter um indivíduo que pensa diferente e é o que tem mais bom senso, é o razoável. Então, veja só, é essa questão. Não desprezar o interesse, não desprezar aquele indivíduo, não é interesse individual, não é isso, mas não desprezar aquele indivíduo. O interesse particular e individual tem que ser descartado mesmo, tá? Porque o interesse particular e individual pode ser coletivo, pessoal, cuidado com isso. Tá? Pode haver uma coletividade, pode haver um grupo de pessoas, até gigantescos, que está promovendo interesses particulares, ou seja, não interesses que trarão benefícios à sociedade. Tem que analisar essa questão. Isso aí, no nosso direito, principalmente o direito constitucional, né, o direito constitucional, aquele que vai cuidar lá das normas constitucionais, trata bem essa palavra, né, o conflito do interesse coletivo com o interesse particular. E aí vem o chamado poder de polícia, você estuda lá, né? Você estuda lá o poder de polícia. Poder de polícia. Poder de polícia. Aí, ó. Que é aquele poder de restrição. Aí, ó. Artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional, é a previsão para esse poder de polícia, é aquele que restringe, condiciona, limita o direito individual em prol da coletividade. Percebe as frentes, né, e os desdobramentos até no mundo do direito jurídico que tomaram aí o pensamento do John Stuart Mill e também do Jeremy Bentham. Bom, vamos em frente então, né? Vamos em frente então. Tudo ok até agora, pessoal? Tudo tranquilo, tudo beleza? Outro ponto de oposição em relação a Bentham, participa aí na aula, cara. Escreve aí, comenta, fala aí alguma coisa muito boa ou ruim a aula, fala o que você quiser aí, comenta a aula, tá?
Curte, compartilha para o colega aqui também, né? Se você gostou, curte, compartilha para o colega para poder estudar também. Joia? Outro ponto de oposição em relação a Bentham é que Mill focava no critério da qualidade, conforme eu já havia dito. Essa teoria entende que a ética seria fundamentada por processos de interpretação qualitativos, percebe? Ele divide os prazeres em uma escala dúplice, ou seja, de 2, conforme o grau de sutileza desses prazeres. Ele divide em prazeres superiores e inferiores. Embaixo aí, ó, os prazeres superiores são os prazeres intelectuais, considerados por Stuart Mill mais elevados, racionais. Esses prazeres superiores precisam ser preferidos pelos homens. Tá, pessoal? Muito bem. E tem também os prazeres inferiores. Os prazeres inferiores, a filosofia no geral, ela vem trazendo essas ideias, né? São aqueles mais apetitivos corporais, os apetites do corpo, né? Primitivos, mais ligado aí aos animais. O Stuart Mill usa o exemplo até de um porco que rola na lama, não é? O homem que lê um livro, o intelectual, e o porco que rola na lama. Bom, vamos em frente. Ele baseou-se na regra de ouro, ética, consubstanciada no Evangelho de Cristo, que diz: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Não disse Cristo isso? Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, né? O Confúcio utilizou também uma ideia semelhante, e o Kant também utilizou no imperativo categórico segundo, se eu não me engano, também utilizou uma ideia semelhante. Nesse sentido, apresenta uma filosofia considerada mais prática, em que laborou ativamente, isso foi verdade, até porque ele era parlamentar, né? Laborou ativamente em prol dos direitos humanos, ligados principalmente à liberdade e igualdade. O exemplo, o Stuart Mill foi um defensor do voto feminino. Bom, vamos em frente então. Aparece para você na tela um quadrinho totalmente autoral, que nós colocamos aí a diferença, feito à mão, pessoal. Não tem aí... a inteligência artificial é ótima, é uma maravilha, né? Mas eu gosto de fazer assim à mão. Eu acho que fica até melhor, porque ali tem a inteligência individual, vamos dizer assim, né? A II, inteligência individual. Você aceita um café? Bom, esquematizei assim a diferença de um para o outro, para ficar fácil de você ler, estudar na apostila, no PDF, por aí vai. Lembrando que, terminando aqui o curso, essa apostila está à venda lá no meu site. Apostila de ética, se Deus assim nos permitir de chegar até o final, né? Bom, para o Jeremy Bentham, quantidade é o foco dele. Para o Stuart Mill, a qualidade. O Jeremy Bentham está focado no máximo de pessoas. Já o Stuart Mill no todo, na totalidade. Por Jeremy Bentham, a melhor ação é aquela que proporciona utilidade para o maior número de pessoas. Já para o Stuart Mill, a melhor ação é aquela que promove utilidade a todos os indivíduos, não apenas ao maior número. Bom, para o Jeremy Bentham, há uma escala única de prazeres medidos matematicamente. Para o Stuart Mill, há uma escala dúplice de prazeres divididos, né, de acordo com seu grau de sutileza. O Jeremy Bentham foca no utilitarismo de ato, e é característico desse utilitarismo de ato. Já o John Stuart Mill no utilitarismo de regra. Mas o que é isso? É o que nós vamos ver agora. Joia? Depois das características, vamos ver esse utilitarismo de ato e regra. Vamos agora às características do utilitarismo num todo. Bom, o que nós podemos tirar que essa filosofia utilitarista, tanto do Bentham quanto do Mill, tem essas três características aí. Vamos ver? Ela é hedonista, pois a sua base mais tenra, ou seja, de menor idade, está na hedoné, no prazer, na vontade, né?
É corrente filosófica fundada na Grécia, lá na Grécia Antiga, por Arístipo, de Cirene, e depois prosseguido pelo Epicuro, lá no epicurismo, Epicuro de Samos, diz respeito ao pensamento em que o prazer natural e equilibrado desempenha um papel central, percebe? Por isso é hedonista, por causa da hedoné, por causa da busca da felicidade, por causa da busca do prazer, tranquilo? Por isso hedonista. O utilitarismo, ele é hedonista. Ele também é consequencialista. Por que ele é consequencialista? Porquanto a preocupação está nas consequências provocadas pelas ações. Por isso, consequencialista. Por causa das consequências. Tranquilo até aí? Beleza? É uma moral focada nas consequências coletivas que podem advir do agir. Beleza? Tranquilo? Joia? Isso acontece o tempo inteiro, inclusive aí no nosso direito administrativo, né? O indivíduo vai fazer um metrô, não é? O indivíduo que eu digo assim, um prefeito ou governador, vai fazer um metrô na cidade, vai começar a cavar. Será que as casas que estão na linha, no trajeto desse metrô, serão atingidas? Assim, vão começar a afundar, por exemplo? O solo vai começar a ruir por causa daquelas obras? Ou não? Não é? Então, essas são as consequências, percebe? O interesse, aquele agir, terá consequências. E quais são as consequências? Não é? Por isso o consequencialista. Nesse ponto, diferencia-se de Kant, porque o Kant valorizava mais a intenção do indivíduo. Valia o que o cara estava pensando, né? Valia a intenção. Isso é muito utilizado lá no direito penal, a intenção, né? Eles chamam lá no direito penal de dolo. Dolo. Olha lá, dolo. Dolo, aula hoje, dolo. Vou completar aqui com um D aqui. Dolo. O dolo, vontade livre e consciente para produzir, né, o crime. Isso aí segundo o artigo 18 lá do Código Penal. Na verdade, o artigo 18 do Código Penal diz que o dolo é quando a gente quis, né? A vontade livre e consciente produzir o crime é o conceito mais dele, né? O conceito doutrinário. Bom, mas vamos em frente. Supraindividual. Por que supraindividual? O utilitarismo, ele é supraindividual porque ele extravasa o indivíduo, ele sai do indivíduo e alcança outros, né? Devido ao modo de compartilhamento da sua intersubjetividade. Compartilhamento da sua intersubjetividade. É útil a ação que transcende o interesse pessoal e alcança a todos, contemplando o indivíduo por indivíduo, indivíduo por indivíduo. Joia? Não esquece de ninguém, vamos dizer assim, né? Uma frase utilizada às vezes em cursos operacionais, né? Ninguém fica para trás, para você entender aí, né, essa questão. Só numa brincadeira mesmo, né? Bom, vamos em frente então. Aqui já foi, né? Deixa eu clicar aqui, pera aí. Deixa eu avançar. Aqui, essa aí. Prosseguindo, agora sim, os tipos então de utilitarismo. O utilitarismo tem dois tipos: utilitarismo de ato e utilitarismo de regra. Utilitarismo de ato, o nome já diz, é aquele cujo parâmetro moral está na utilidade trazida pela ação particular que seja apta a beneficiar o maior número de pessoas. Pessoal, então eu tenho uma ação particular, joia, uma ação individual particular, e aquela ação, ela beneficia o maior número de pessoas. Para o utilitarismo de ato, ele vai entender isso como positivo. Mesmo que aquela ação isolada, mesmo que aquela ação unitária isolada seja ilícita. Eu tenho uma ação isolada ilícita que vai beneficiar muitas pessoas. Aquela ação é considerada para o utilitarismo de ato moral, mesmo naquele momento não sendo. Muito interessante. Por quê? Porque ele alcança muitas pessoas. Bom, isso aí, as críticas sobre essa espécie de utilitarismo são muitas, porque ela deixa margem para o cometimento dessa tal que ilegalidade. E aí essa pessoa, né, esse indivíduo em pessoa, né,
todos não estariam sendo contemplados pelo útil, porque se um estaria, vamos dizer assim, sendo alcançado por uma espécie de malefício, então não seria tão útil. Percebe? É uma linha bem parecida, mais ligada, né, com o Bentham. Isto é, mais ligada não, é a linha dele. Isto é, no fim será bom aquele ato que, ainda que julgado isoladamente, for imoral, mas traz felicidade, ainda que julgado isoladamente for imoral, mas traz felicidade para o máximo de indivíduos. Legal? Tranquilo? Funciona, mas não funciona, não é verdade? Você deve estar percebendo que funciona, mas não funciona tanto, não é? Dessa forma, seria admitido o emprego de um ato mau, desde que se justifique pela busca de um bem o quê? Maior. 2 exemplos eu trouxe aí para você, né? Ele escolhe salvar 10 pessoas no incêndio, quando poderia ter salvado o seu cachorro. Então tá lá 10 pessoas e o cachorro dele pegando fogo no incêndio. Ele escolhe salvar, veja, podendo salvar o seu cachorro, ele opta por salvar as 10 pessoas. Joia, o cachorro que ele tanto ama, ele adora esse cachorro, mas ele escolhe salvar as 10 pessoas. Estou falando aqui que tem gente que vai querer salvar o cachorro, né? Tem gente que vai querer salvar aí o cachorro. Mas, bom, enfim, a filosofia serve para isso mesmo, para a gente refletir, né? O exemplo de número 2, policiais torturam um terrorista para que ele confesse onde escondeu a bomba no shopping. Veja só, percebe? Ali, se a bomba explode, um número de pessoas grande pode ser atingido. Então os policiais torturam um cara só para se chegar até a bomba, porque não tem outro jeito, o cara não vai confessar se não for por meio do castigo físico. Percebe? Esse é o utilitarismo de ato. Ele justifica uma ação ilegal para que se possa atingir o interesse da coletividade. Deixa margem para essas ilegalidades. Porque torturar, né, e deixar de prestar socorro vai ser sempre deixar de prestar socorro e vai ser sempre torturar, não é isso? E isso é o que prega o utilitarismo de regra. O utilitarismo de regra, ele vai dizer, é aquele cujo parâmetro moral para a ação está na utilidade que ela traz diante da regra. Diante da regra. Então a norma, a lei, é o que manda. Está ali a lei, taxada para todo mundo, e todo mundo, ó, considerada essa lei no sentido geral e amplo e genérico. Por quê? Porque esse mandamento, essa regra embutida lá, né, o caráter dela é geral, porque todos ali acabam sendo contemplados por isso, né? A todos cabe um benefício do bem-estar. Esse é o utilitarismo de regra. Suas consequências melhoram mediante a repetição e com o passar do tempo, segundo o Stuart Mill. Assim, o ato precisa estar adequado à lei. Então tem um ato que precisa se adequar à regra, à lei. Ou seja, em conformidade com a regra moral. Exemplo aí, omissão de socorro é crime, né? Deixou de prestar socorro é um crime. Outro, torturar é crime. Do mesmo modo, o terrorismo também é crime. Pronto, torturar é crime, terrorismo é crime. Tudo é crime. Tudo está na lei e todo mundo tem que seguir a lei. E pronto. Esse é o utilitarismo de regra, porque repetindo aí essa dinâmica, né, as coisas vão ficando mais claras e melhores. Bom, você deve estar perguntando aí, deve estar aparecendo aí para você deve estar entendendo que isso aí é o Homem-Aranha, né? Você já deve estar entendendo. É uma cena lá do filme do Homem-Aranha, onde o herói, ou seja, o Homem-Aranha, ele opta, percebe? Tem 2 caminhos. Olha aqui, olha bem aqui na viseira aqui do Homem-Aranha. De um lado aparece a Mary Jane. Tá dando pra você entender aí? E do outro, não sei se você tá enxergando, cara, ó, tem um ônibusinho, aquele ônibus escolar. Eu não vou aqui reproduzir o filme, porque todo mundo deve ter visto esse filme. Não é possível, não é? Todo mundo deve ter visto esse filme, a nível mundial. Do lado aparece, veja,
Lanterna Verde não, como é que é o nome? Espantalho Verde, alguma coisa assim verde, né? Que anda naquele skate que voa, enfim, sei lá, esqueci agora o nome daquele bicho lá. Pô, bota o Homem-Aranha nessa situação aí, né? Um criminoso lá com aquele capacete verde, esqueci mesmo, tá? Ele vem e o Homem-Aranha, ele fica segurando um cabo, tá? Onde de um lado tá o ônibus caindo, esse ônibus aí cheio de criança, gritando, pedindo socorro, aquela coisa de filme, né? E do outro lado a Mary Jane segurando lá no negócio quase caindo também. Então tá o Homem-Aranha e a Mary Jane, né? O Homem-Aranha, a Mary Jane e o ônibus. O Homem-Aranha tendo que decidir entre salvar a Mary Jane ou o ônibus, né? Aquele bicho verde lá até fala, né? Até coloca ele diante dessa situação. Parece que não, mas ali a filosofia estava nesse filme. É isso mesmo. A filosofia utilitarista de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. E aí o Homem-Aranha vai ter que agora o quê? Decidir, né? Ele acaba lá, né? Por uma coisa de filme mesmo, salvando os dois no final, né? Salvando tanto a Mary Jane, tem cara aí que já abandonou a Mary Jane há muito tempo, né? Bom, mas enfim, isso aí deixa essa questão para outro momento, beleza? E salva também o ônibus, né? Ai, ai. Bom, vamos em frente. Entendeu aí? O utilitarismo, então faça, ainda não é questão, né? Agora 2 textos aí, fragmentos de texto dos nossos filósofos, e depois mais 2 questões de concurso. Na verdade, uma de vestibular e outra de concurso. Bom, vamos em frente aí, então. Vamos aí primeiro com o Jeremy Bentham, direto lá na fonte com ele, na introdução aos princípios da moral e da legislação. E embaixo, o utilitarismo de John Stuart Mill. Primeiro aí com Bentham. Vamos lá. A natureza coloca a humanidade sob o governo de 2 senhores soberanos, a dor e o prazer. Ao trono desses 2 senhores está vinculada a norma que distingue o que é certo do errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. As dores evite, seja qual for a intenção. Se devem vir, que seja para poucos a sua extensão. Percebe? Extensão da dor. Quantitativa, a extensão da dor que dure o mínimo possível aí para o Jeremy Bentham. Porque tendo o prazer e a dor sendo o mínimo possível, né, nós teremos aí algo que seja útil. Bom, vamos em frente. É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser Sócrates insatisfeito do que o tolo. É melhor ser Sócrates insatisfeito do que o tolo satisfeito. Percebe? Um tolo satisfeito, qual que é melhor? Ser o Sócrates, mas insatisfeito? Ou um tolo satisfeito? Ó, o indivíduo é soberano. O indivíduo, percebe? Um por um, é soberano. As ações são boas ou más, na medida em que tendem a acrescentar a felicidade ou a infelicidade. E isso, indivíduo por indivíduo. E isso agregado a todos. Faça esta questão aí de concurso. Caiu nessa banca não, essa é a faculdade, né? Unicisal. Eticamente correto é o que proporciona o maior bem para o maior bem para o maior número possível de pessoas. O argumento dessa assertiva está associado a qual teoria ética normativa? Resposta: certeza que você marcou, utilitarismo. Olha, mais uma questão. Essa foi a anterior foi de faculdade, né? Foi de universidade, essa aí é de concurso. Caiu para um concurso, se eu não me engano, da área jurídica, pessoal. Não sei, não me lembro. Eu tirei aí, quando coletei,
eu vi lá só pela banca mesmo, tá? A doutrina ética cujo critério não se relacione com a felicidade do agente público, percebe como é que está adequada a concurso, agente público e tal, né? Prefeito, governador, o presidente, por aí vai. Mas com a maior... não é o interesse dele, né? Não é o interesse, a felicidade dele, mas do maior quantidade de pessoas. Se eu não me engano, inclusive essa regrinha aí, né, do ato administrativo ser impessoal, está lá no artigo 37 da Constituição. Artigo 37. Para quem estuda a Constituição, se eu não me engano, está lá no parágrafo 4º, agora não lembro agora, ou no 6º, por ali assim. Tá legal? Por ali tem a busca do interesse público, né? A busca do interesse público e não do interesse privado. Bom, o objetivo da ética, não sendo outro senão a maior felicidade para o maior número de pessoas. É a doutrina denominada de certeza que tu acertou, tu marcou aí utilitarista. Joia? Tranquilo? Fica com a gente aí. Olha, tem mais uns avisos do negócio aqui. Pô, primeira coisa, você vai, né, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar. Joia? Depois tem aí as nossas apostilas. Estão lá à venda no site www.leonardobragaflores.com. Eu tenho apostilas. Olha aqui, ó, teóricas. Essa amarela é de introdução e fundamentos e essa azul é de epistemologia. Módulo 1 e módulo 2 aí na sequência. E as de questões, 100, 300 e de 500. Se você comprar de 500 questões, você está comprando a de 300 e a de 100. Então compra só de 500, é melhor. Beleza? Tem alguém que pode fazer menos, gosta de fazer menos exercícios, né? Menos questões. Lembrando que as de teoria, pessoal, vem teoria e exercícios. E exercícios autorais meu. E também questões de prova, de concurso, de vestibular e de prova. Valeu? Se você quer ganhar tempo, está estudando para alguma prova de vestibular, recomendo que faça os simulados. Simulados de filosofia, estão aí à venda lá no meu site. Veja, rodada 1 de simulados e rodada 2. Cada um deles tem 3 horas de aula e cada um deles tem 10 questões comentadas em 3 e 3 horas, ou seja, 6 horas no total. Joia? Além das videoaulas, tem o PDF comentando cada questão. Joia? Aqui tem também, se você quer dar os primeiros passos na matemática, eu montei esse mini curso de matemática básica. Também esse mini curso de conhecimentos pedagógicos. Com esse mini curso eu estudei e montei esse mini curso, né? E passei em um dos concursos, né? Para a área de educação. Joia? Lá em São João de Meriti. Bom, aí está o curso de grandes questões da filosofia. Grandes questões da filosofia não é só um curso, né? Ele tem 4 cursos já lançados, que é Felicidade, o Bem e o Mal, Intuição e Amor e Paixão. São 4 cursos lançados lá na plataforma. Você é o nosso convidado. Compareça lá e adquira esse material. Grandes questões da filosofia é o suprassumo do meu trabalho. Joia, pessoal? Felicidade, Bem e o Mal, Intuição e Amor e Paixão são 4 cursos lançados. Ó, a aula de hoje, Felicidade. Inclusive eu vou exportar essa aula que eu dei aqui lá para o curso de Felicidade. Vou deixar lá também para fortalecer mais ainda, porque o curso está bem legal. Lá tá, assim, uma profundidade bem legal. Beleza? Bom, aparece para você aí também o meu Pix, caso você queira ajudar o canal com o café. Contribua com o café, com o Pix prof.leonardobragaflores@gmail.com. Beleza? Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a tua presença aqui, cara. Agradeço demais a tua presença aqui. Muito obrigado mesmo, né? Curte, compartilha com o colega, comenta aí embaixo, adquira nossas apostilas, nossos cursos. E é isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Vamos saindo. Tchau.